quase que dormindo, quando eu senti a minha cama perto dos meus pés afundando. Ela começou a me esculachar. Ela dizia que ia levar minha alma pro inferno, que eu não devia estar no terreiro. Você viu pra onde que ele foi? Que homem? Você chegou aqui sozinha. Olá, seja bem-vindo aos Relatos Flix, esse quadro onde você manda a sua história e eu conto ela pra todo mundo como uma digníssima filha de mames. E eu vou já... A mami tá lá em cima, lá em cima. Gente, estou de mudança, tá? Então provavelmente a gente vai ficar sem cenário aqui, que talvez eu já vá levar lá para outro lugar que a gente vai, tá? Precisamos dessa renovada. Eu tô muito feliz, com medo também, mas também com muita fé, sabendo que vai dar tudo certo, tendo muita esperança. E é isso, eu não sei se eu abro um bazar às vezes para algumas coisas que eu não utilizo aqui. Talvez eu faça um bazar, não sei, gente. Eu tô pensando, de alguns desapegos, tem algumas coisas guardadas aqui que não fazem mais sentido para mim, mas pode ser que façam sentido para alguém, né? Enfim, e temos também novidades que vão surgir aí em breve. Se você não me segue lá no Insta, já me segue por lá. Lembra que eu fui hackeada no começo, agora ali perto do dia de Papis Oxóssi, né? E recuperei a conta, só que eu recuperei ela com um monte de restrição. Então, ela tá em decadência, porque o Insta não tá recomendando pra ninguém. Então, eu conto com o seu apoio. Você indo lá, interagindo, curtindo, assistindo meus stories. Isso já me ajuda bastante a eu me manter nesse período que eu tô ali, né? Infelizmente, com uma suspensão, porque o Instagram não consegue compreender que a ação não foi minha, que a ação foi do hacker. No suporte eles até compreendem quando eu falo com o humano, mas eles não têm acesso aonde eles possam trazer esse desbloqueio, tá? Então eu conto com você, o meu arroba é Pérola Iemanjá. E, gente, este brinco vai ser descontinuado da loja Beleza de Padilha, temporariamente talvez, não sei. Então se você quiser um brinco de rosa amarela, esse é o momento para você adquirir o seu, tá? Lembra que o nosso link tá aqui na descrição e atendimentos de carta comigo, você também encontra aqui no botão atendimentos. E mais uma coisa, esse vídeo, ó, temos meta aqui, hein? Metas. Compartilha esse vídeo, volta aqui, coloca a hashtag compartilhei, que se esse vídeo bater 50 mil visualizações, a gente vai sortear uma leitura de cartas pra quem tiver compartilhado nesse vídeo, tá? Então compartilha bastante, deixa a hashtag compartilhei, que você pode ganhar uma leitura de cartas gratuita comigo, tá bom, gente? Então é isso, bora pros relatos Flix. O seu Zé ouviu as minhas preces. Em janeiro de 2023, a minha avó paterna sofreu um aneurisma e faleceu. Só que antes disso acontecer, eu já sabia que algo estava para acontecer, porque a minha mãe do Santo É, como eu sempre chamo, tinha me avisado. Mas essa história eu vou deixar para um outro relato, porque o foco hoje é outro. Antes de tudo isso, eu estava desempregada e tinha acabado de alugar uma kitnet na Praia Grande. Tava tudo certinho para ir. Mas na semana em que eu ia viajar, a minha avó, que me criou, entrou em coma. Foi bem complicado. Os médicos disseram que pela idade dela não ia ser possível fazer a cirurgia, já que o aneurisma tinha estourado. Mesmo assim, para confirmar a morte cerebral, era necessário um contraste que o hospital não tinha naquela hora. Como eu ia viajar naquele final de semana, eu entrei em contato com o dono do imóvel para ver se ele conseguia mudar a data, porque eu sabia que a qualquer momento o exame podia confirmar a morte da minha avó. Por sorte, ele conseguiu remarcar para o final de semana seguinte, porque já tinha alugado para outras datas. Na quinta-feira daquela mesma semana, a minha avó faleceu. Minha viagem estava marcada para sexta-feira e eu pensei em desistir, mas o dono do imóvel não devolveu o valor. E as minhas filhas estavam muito animadas porque elas não tinham saído para lugar nenhum durante as férias. Eu conversei com a minha irmã e ela disse: a avó não ia querer que você deixasse de ir viajar. Então, eu fui. E aí que começou o perrengue. Com tudo o que aconteceu, eu parei no caixa eletrônico para sacar dinheiro e eu esqueci a minha senha. E bloqueei tudo. Bloqueou o aplicativo, o caixa eletrônico, estava tudo travado. Mesmo assim, eu fui com a minha filha mais velha, o namorado dela, minha filha mais nova, que tinha 5 anos na época, e uma colega que estava dirigindo o carro dela. A gente desceu para a praia e eu, o caminho todo, tentando
desbloquear as coisas. Antes disso, já tinha passado mais de 2 horas no banco, mas nada resolvia. O meu desespero foi só aumentando, porque eu não conseguia usar o cartão, nem débito, nem Pix. E eu não tinha dinheiro em espécie. Tudo que eu tinha era R$ 100, que eu usei para comprar comida para os próximos dias. Na madrugada de sexta para sábado, ainda estava tentando desbloquear o acesso. No sábado de manhã, fui andando até uma lotérica na Vila Tupi. Chegando lá, nada resolveu. Eu perguntei onde que tinha uma agência da Caixa e a atendente disse que era uns 10 minutos dali. Só que provavelmente ela achou que eu estava de carro, mas eu não estava. Eu saí andando até a praia do Oceano. No meio do caminho, eu passei por uma casa de artigos religiosos que se chama a Casa do Cigano. E na frente tinha uma imagem do Seu Zé. Na hora eu falei: Seu Zé, por favor, me ajuda. O senhor tá vendo que eu tô sem dinheiro e com criança, pelo amor de Deus, vem em meu socorro. Continuei andando, com o pé já cheio de bolha. Quando eu cheguei no banco, fui direto no caixa eletrônico e falei: Seu Zé, é agora ou nunca. Me ajuda, por favor, Seu Zé. Pérola, acredita que o caixa cuspiu um papel com uma senha? Achei que era de outra pessoa, já que eu não tinha digitado nada, mas com fé, coloquei meu cartão de novo e digitei a senha do papel. E sabe o que aconteceu? A senha desbloqueou meu cartão e eu consegui sacar o dinheiro. Comecei a pular de alegria no banco, agradecendo o Seu Zé em voz alta. Mesmo com os pés cheios de bolha, eu voltei andando e fui direto para a imagem dele na Casa do Cigano. Coloquei uma nota ali como agradecimento. Saindo de lá, eu vi uma senhora com uma criança da idade da minha filha, sabe, mais nova, vendendo balas. Eu senti no coração que eu precisava ajudar. Comprei R$ 50 em balas e ela começou a pular de alegria, agradecendo muito. Ela contou que estava desesperada porque não tinha vendido nada e o filho dela estava com fome. No fim das contas, o Seu Zé não só me abençoou, mas também abençoou aquela mãe e o filho dela. Eu sou muito grata por tudo que ele fez. Obrigada por ler o meu relato, Pérola. Eu sei que foi longo, mas eu não podia deixar de contar. Admiro muito você e o seu trabalho. Eu amei o seu relato. Amei esse relato. Esse foi o relato da Valquíria. Beijos, Valquíria, sua linda. Muito axé pra você. E nossa, surpreendente, hein? Do nada você vai lá, o caixa cospe a sua senha. Como assim, gente? Seu Zé, hein? Danado, Seu Zé, hein? Tá voltando a entrar lá nos bancos, né? Pra pegar umas graninhas lá, né, Seu Zé? Tô de olho no senhor. Eu, hein, Seu Zé? Maravigold. Desse jeito pode, tá, Seu Zé? Só não se perde aí no caminho. Brincadeiras à parte, gente. Você vê o do quanto a fé, ela realmente move montanhas. É uma coisa surpreendente. Então, que a gente se inspire na fé da Valquíria e consiga, assim, conquistar, ultrapassar aquelas montanhas que a gente julgava impossível. Muito axé. O protegido do Seu Zé. Tem coisas que a gente vive que parece até filme, mas eu juro que isso aconteceu comigo. Eu era muito mais novo, morava no Brasil e acabei me envolvendo com coisas e pessoas erradas. Foi um negócio de vender armas, sabe? Só que deu tudo errado. No fim, eu fiquei devendo dinheiro para uns caras que eram meio perigosos, assim, barra pesada. O tipo de gente que você não quer ter no seu pé, sabe? A minha mãe, coitada, ela acabou pagando essa dívida por mim. Mas só que não adiantou. Mesmo depois do dinheiro entregue, os caras continuaram vindo atrás de mim. Diziam que eu ainda devia, que não ia ser tão fácil sair dessa. Foi aí que a minha mãe, desesperada, procurou o Seu Zé. Ela sempre acendia uma vela para ele, deixava um copo de cachaça como oferenda. Na mulher que a gente ia, que entendia dessas coisas, ela disse que o Seu Zé gostava muito da minha mãe, que ela podia contar com ele sempre. E pelo que parece, a minha mãe sempre contou. Pouco tempo depois, aqueles caras sumiram, desapareceram. Falaram que eles foram presos. Outros falaram que eles foram de arrasta pra cima lá dentro da cadeia e eu nunca soube o que aconteceu ao certo. Mas o que eu sei
é que nunca apareceram no meu caminho de novo. E sabe o que é mais estranho? Teve um dia que eu estava numa situação muito perigosa de novo e eu lembrei do que aquela mulher falou. Se um dia você sentir medo, bate o pé 3 vezes no chão e chama o seu Zé. Na hora, sem pensar 2 vezes, eu fiz exatamente isso. Eu bati o pé 3 vezes e chamei o seu Zé. Na mesma hora, eu senti um arrepio subindo aqui na minha espinha. O ar ficou pesado, ficou diferente. Eu senti uma presença muito forte, real. Era como se alguém estivesse ali, me protegendo. Se foi coincidência ou não, eu nunca vou saber. Mas uma coisa eu garanto. Depois daquele dia, nada, nem ninguém ousou me tocar. Seu Zé, ele me ouviu. Esse é um relato anônimo. Nossa, só relato de Zé. De novo. O vídeo passado não foi? Não me lembro, gente. Eu não sei se eu tô ficando gagada das ideias, entendeu? Não sei. Não sei. Porque eu acho que esses relatos aqui eu que corrigi, porque eu tô corrigindo ali com uma ferramenta, né, que a gente encontrou. Inclusive, a ferramenta, ela reescreve, sabe? Ela dá umas ajudadas ali, entendeu? Pretendemos melhorar. Eu queria gravar esse vídeo assim em primeira, mas só que não tá dando. Essa semana tá muito corrida, então eu vou ter que fazer assim. Mas, gente, meu Deus, você para de se envolver com coisa ruim aí, porque senão você vai ficar assim, ó, pra você, ó. E você não vai gostar de acordar de madrugada, você tá ali deitado, dormindo e tal, de repente você abre o olho e aí tá lá seu Zé assim olhando pra você, você vai levar um susto, entendeu? Então, meu amor, para de se envolver em coisa errada, hein? Relato anônimo, obrigada por mandar, mas eu precisava puxar sua orelha. Oxi, eu não sou aquelas mães que tem medo de falar não pros filhos, não. Eu falo não, entendeu? Então, é sobre isso, meu amor. E agradece ao seu Zé, viu? Porque às vezes pode ser que ele perca até a paciência. Se você continuar fazendo coisa errada, ele vai falar assim: ó, meu filho, você precisa se lascar um pouco. Deixa ele se lascar um pouquinho. Ele tá querendo, gente. Ele tá querendo, entendeu? Então, nem sempre o seu Zé vai estar passando a mão na tua cabeça. Entendeu? Entendeu? Então, fica atento aí. Se corrige. Que nem o seu Zé fala. Se corrige. Cuidado ao acender uma vela de proteção pra alguém. Oi, Pérola, como você tá? Eu tô ótima, gratidão. Sua bênção, Mãe Manjá, abençoe. Eu tenho apenas 13 anos e mais ou menos 4 a 5 anos de terreiro. E eu vim contar uma história que aconteceu comigo ano passado. Uma amiga minha sofria com depressão, ansiedade e ela tinha muitos problemas com a mãe dela. E tinha vários pensamentos ruins e infelizmente ela chegou ao ponto de tentar contra a própria vida. Algumas vezes sem sucesso, graças a Deus. Eu estava desesperada, então eu decidi acender uma vela de proteção para ela, já que eu tinha permissão dos guias para isso. O problema é que eu sou médium de cura e por isso eu acabo absorvendo a energia ao meu redor. Às vezes isso é bom, mas outras vezes nem tanto. E essa foi uma das vezes em que não foi legal. Eu fui para o terreiro com a energia extremamente carregada. Quando os trabalhos começaram, a Dona Maria Navalha veio em terra e começou a me esculachar. Ela dizia que ia levar minha alma para o inferno, que eu não devia estar no terreiro, que eu já deveria estar de arrasta para cima. Disse que ia me levar embora. Me chamou de vários nomes, me xingou. Foi a primeira e a única vez que eu chorei por causa de um guia que eu peguei dos outros. Mas tinha um detalhe. O jeito que eu chorei não era meu, era como se aquela dor nem fosse minha. Eu fiquei muito assustada. No final, a gente descobriu que tinham demandado Dona Maria Navalha contra a mãe da minha amiga. Mas a energia acabou caindo sobre a minha amiga. E isso explicava as tentativas que ela tinha de se mandar de arrastar para cima e tudo que ela estava passando. Com a vela que eu acendi, eu acabei pegando a navalha para mim. No terreiro, eu consegui tirar ela do meu caminho e também do caminho da minha amiga. Poucos dias depois desse episódio, a minha amiga teve uma melhora que eu não sei explicar. Até hoje, ela me agradece por isso. E sempre que falamos dessa história, ela se emociona. Enfim, esse foi o meu relato. Logo mais eu envio novas histórias. Beijos, Pérola. E esse foi o relato da Júlia. Beijo, Júlia, sua linda. Obrigada por compartilhar a sua história. Eu achei ela extremamente impactante, sim,
muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Eu queria entender um pouquinho como que foi esse mecanismo de acabar atraindo um espírito por conta da vela. Eu sei que isso acontece, mas geralmente talvez, olha, é quando a pessoa ela não firmou a vela com o pensamento realmente atrelado à espiritualidade de luz. Porque a vela, ela até então, ela não é um objeto para a gente fazer um descarrego, que é fazer essa puxada. A gente pode fazer um banimento com a vela, a gente pode atrair uma energia com a vela, mas esse não é, vamos dizer assim, a configuração padrão, sabe, de uma vela. Não é como ela age naturalmente no seu ambiente natural. Ela precisa ter ali um direcionamento. E talvez eu acredito que aí você tenha pecado. Não tenha sido apenas por conta da sua característica mediúnica. Eu não acredito que isso seja o suficiente, sabe, para gerar tudo isso que aconteceu com você. Mas é claro, isso é a minha humilde opinião. O que eu acredito, na verdade, é que a vela, ela deveria ter sido consagrada em nome do anjo, do protetor da sua amiga, para que assim ele pudesse clarear a mente dela, iluminar ela e, como consequência, afastar ela dos obsessores. Por outro lado, quando isso acontecesse, pode ser sim que aquele espírito ficasse irritado, bravo, né, por você ter interferido, mas visto que é um espírito ascensionado, meio que esse rastreio fica impossibilitado de alguma maneira. Enfim, tem várias coisas a se observar a respeito disso, mas para você que é iniciante, então não firme vela desse tipo para alguém que você deseje, tá? Porque só por precaução, enquanto você ainda não se conhece mediunicamente, tá? Eu em particular, não acredito que as pessoas devam ficar muito assim, nossa, não devo acender, não devo. Tem que tomar cuidado, mas é sempre uma boa escapatória quando a gente necessita. Obrigada por mandar seu relato, Júlia. Axé. Maria Padilha salvou meu marido de tentar se mandar de arrasta pra cima. Pérola, essa é uma história triste que teria um final trágico se não fosse a Dona Maria Padilha das Almas. Eu e meu marido fomos evangélicos a vida toda, mas há 7 meses a gente conheceu uma casa de umbanda maravilhosa. Desde então, a gente está em desenvolvimento e apaixonado pela religião. O meu marido sempre teve crises de ansiedade muito forte desde a infância, por conta de problemas familiares e de uma história de vida muito difícil que ele teve. Isso causou muitos traumas, traumas horríveis que ele carrega até hoje. Ele tinha um bom emprego, mas ele foi mandado embora e ficou um tempo desempregado. A situação aqui em casa, por causa disso, apertou. Eu quero dizer que se você tem muitos traumas do passado, você clicando aqui na opção atendimento, você pode fazer uma sessão de TRG comigo e ver se a gente consegue te ajudar. Mesmo tendo sido acolhidos na Umbanda pelos orixás e pelas entidades, aquela angústia continuava nele. Ele não demonstrava isso para ninguém, mas eu sabia que o medo e o desespero estavam ali. A preocupação com as crianças, o medo de faltar alimento, as crises de ansiedade que ele já tratava desde pequeno, tudo isso acabou levando ele para uma depressão profunda. E quando a gente percebeu os primeiros sinais, já era tarde demais. Numa madrugada, ele não conseguiu dormir. Levantou, tomou vários remédios de uma vez e ele acabou machucando os próprios pulsos. Eu fiz de tudo para impedir, mas eu não consegui. Eu saí correndo com ele para o hospital e ele precisou ficar internado. Eu tive que voltar para casa porque não deixavam ter acompanhante. Cheguei em casa aos prantos, gritava, chorava, pedia ajuda para as entidades, chamava para que não deixassem o meu marido partir. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Porque logo com ele, uma pessoa tão alegre, uma pessoa tão maravilhosa, de repente, eu escutei alguém chamando no portão. Era minha amiga e vizinha também da Umbanda, mas com muita experiência. Ela nasceu na religião e sempre me ajudou muito. Ela veio aqui para pedir outra coisa, mas quando me viu naquele estado, ela entrou desesperada querendo saber o que tinha acontecido. E assim que eu comecei a contar, ela começou a passar muito mal. Enquanto me ouvia, ela chorava junto comigo. Então ela me disse para a gente fazer uma oração por ele. A gente deu a mão, a gente rezou junta, com o coração muito apertado. De repente,
Ela caiu de joelho no chão e soltou uma gargalhada que fez até as janelas da casa tremerem. Naquela hora já não era mais ela. Eu me arrepiei inteira e saudei a entidade que tinha chegado. Ela me olhou e disse com muita firmeza: "Boa noite, moça. Eu não sou a moça que trabalha com esse cavalo aqui, não. Eu sou a senhora daquele moço que tá lá." Eu fiquei surpresa e falei: "Você é a pombageira do meu marido?" Até então ele nunca tinha sentido sequer uma vibração dela. A gente não sabia nada sobre a entidade. E ela respondeu: "Sou eu mesma, moça. Peço licença para chegar assim, mas vim avisar que salvei a vida do meu menino. Eu não vou deixar ele vir para o nosso lado agora não, moça. Ele ainda tem missão para cumprir. Vim para abraçar a moça, para dizer quem sou eu, para deixar claro que filho meu não faz besteira dessa sem levar um puxão de orelha." Eu só conseguia escutar sem acreditar no que estava acontecendo, Pérola. E ela continuou: "Ele não me conhece, mas ele vai me conhecer. Queria que vocês soubessem para onde vai quem faz isso. Se vocês soubessem, dariam muito mais valor à chance que vocês têm aqui. Moça, quando eu estava viva, eu sofri muito, mas eu queria era viver, mesmo com tudo que eu passei. E o meu menino tem coragem de querer acabar com a vida por causa do passado. Ah, não, moça. Ele precisa fazer uma coisa que vocês chamam de perdão." Ela apontou para o coração e disse assim: "Enquanto ele não abrir isso aqui, ele não vai seguir em frente. Manda esse recado para ele. Que ele tem a mim, que pode procurar o remédio que for, pode passar por onde for, mas enquanto não abrir o coração e perdoar o que fizeram com ele, ele mesmo vai se levar para a morte." Aquela presença era tão forte que eu mal estava conseguindo respirar. Antes de ir embora, ela disse: "Moça, eu não podia vir na coroa de outro médium, mas eu precisava dar esse recado. Filho meu não desiste. Se precisar de alguém, é só chamar a Dona Maria Padilha das Almas, que eu venho te ajudar." Ela me deu um abraço, soltou outra gargalhada marcante e se despediu. Eu fiquei ali, em choque. Passei a noite inteira em claro. No dia seguinte, bem cedo, o meu marido recebeu alta. Quando eu contei tudo para ele, ele ficou muito emocionado. E naquele dia, reconheceu Dona Maria Padilha como a rainha da vida dele. Uma mãe que lhe deu uma segunda oportunidade para viver e aprender a perdoar. Hoje, ele está bem. Ele conseguiu um novo emprego, está mais animado com a vida e pede perdão todos os dias pelo que ele fez. Salve, Dona Padilha. Larulhe. O relato, infelizmente, está sem nome, está sem apresentação, mas eu sei que foi uma membrana que mandou. E muito obrigada. Eu me emocionei com o relato, eu consegui segurar, porque eu tô ficando calejada, entendeu? Calejada, mas muito impactante o seu relato. Eu amei, amei muito. E nossa, que Padilha maravilhosa, hein? Que Padilha maravilhosa. Maria Padilha é maravilhosa, todas as Padilhas são maravilhosas. Então, é uma super chance que vocês têm. Que Deus abençoe e que Dona Padilha continue intercedendo por vocês, viu? Muito axé. Em quiumba no meu quarto. Eita, fala, fica ali na sala, por favor, vou até pôr um colchão pra você ali. Boa noite, pai Denis e mãe Pérola. Boa noite, meu amor. Venho aqui compartilhar mais um relato. Meu nome é Giovana e esse já é o quarto relato que envio pra vocês. Adoro. A Giovana é membrana, gente, então membrane-se também. Bom, antes de me encontrar na Umbanda, eu sempre tive medo do escuro. Costumava deixar alguma luz para clarear um pouco o ambiente ou a TV ligada. No entanto, esse medo desapareceu quase que magicamente quando eu iniciei na minha fé. Agora, ando pela casa sozinha no escuro e durmo tranquilamente também. Vamos ao relato. Aconteceu durante a pandemia. Sempre tive fé em Deus e muito respeito à Umbanda, mas não praticava nada de sagrado. Raramente fazia orações, para vocês terem noção. No início da pandemia, por trabalhar com turismo, fui demitida.
Eu morava sozinha e sem emprego e sem perspectiva, já não tinha mais como me sustentar. Por esse motivo, voltei a morar com o meu pai. Ele, como um bom pai, me acolheu de braços abertos. Por ter a experiência de morar sozinha e querer a minha privacidade, resolvi me acomodar num quarto separado da casa. Era como uma edícula, um quarto e um banheiro separados por uma cortina. Confesso que aquele quarto não me trazia assim uma boa energia, porque sempre sentia medo, mas o meu gatinho, meu companheirinho, sempre me tranquilizava. Naquela época, como passava alguns dias com o meu namorado, atual ex, costumava levar meu gato para ficar com a gente. Como iria voltar para lá em poucos dias, resolvi deixar meu gatinho com ele para não estressar com idas e vindas de carro toda hora, sabe? Enfim, já era noite e eu estava sozinha no quarto, quase que dormindo, quando eu senti a minha cama perto dos meus pés afundando. Como eu estava sonolenta, pensei que fosse o meu gato, mas eu me dei conta de que eu estava sozinha naquela noite. Com a luz da TV iluminando, levantei o meu tronco da cama e eu pude ver perfeitamente aquele amassado no lençol. Era no formato de um punho fechado. Eu via perfeitamente o colchão afundado. Sabe aquelas ranhuras? Dava para ver claramente tudo. Eu estava incrédula com o que eu estava vendo. Eu então esfreguei no colchão para ver se aquela forma desmanchava. E então ela se desfez. Claro que eu deixei a TV ligada e tentei dormir. Afinal, eu não tinha outra escolha. No dia seguinte, a minha tia estava em casa. Já era noite de novo. Ela me chamou para a gente conversar no meu quarto. Aquelas fofoquinhas de leve, sabe, que a gente gosta? Ela é evangélica e comecei a falar para ela o que tinha acontecido na noite anterior. Quando estava terminando de contar, só ouvimos um grande barulho vindo do banheiro, como se alguma coisa tivesse sido arremessada. Eu fui para o banheiro para verificar e o sabonete que eu deixava em cima da pia estava próximo do vaso sanitário. A pia, ela tem tipo uma ondulação que evita que o sabonete escorregue. Porém, por mais que tivesse acontecido isso, ele não faria aquele barulho todo e pararia tão longe. No máximo, ele ia cair perto da pia. Era como se alguém tivesse arremessado o sabonete. A minha tia evangélica, que não costuma acreditar nesse tipo de manifestação, ficou sem acreditar também. Ela me disse: Giovana, pelo amor de Deus, você precisa orar mais. Você se deita e levanta igual um cavalo. Bom, depois de um tempo eu mudei para o quarto ao lado do quarto do meu pai. Nada mais do tipo aconteceu, mas aquela casa tem alguma coisa estranha. O meu pai ama a casa dele e fala que essas coisas de energia são besteira da minha cabeça. Eu costumo não comentar muito sobre a casa dele porque eu sinto que de alguma forma ele se sente ofendido. O meu pai é meio que pavio curto, sabe? E já me corta na hora também. Enfim, talvez seja um relato um pouco mais de terror, mas mesmo assim mostra que, bom ou mal, o mundo espiritual existe. Um beijo especial para você, Pérola. A pérola que brilha intensamente na conchinha mais bela do mar. A conchinha que mamãe Iemanjá guarda e cuida com tanto zelo e amor. De uma filha dos ventos de Ansã para uma linda pérola do mar de Iemanjá. Que os ventos soprem levemente sobre o mar, ao sentir que te traga paz, tranquilidade, que sempre te recorde da sua linda missão e do quanto é especial para todos nós. Odoiá. Beijos. Giovana, sua linda, que mãe Iemanjá te abençoe. Que lindo isso que você escreveu no fim. Até tô pensando, acho que eu vou narrar só como uma oração. Vai se transformar numa oração para quem precisa. Eu amei, Giovana, e só não amei a parte do Kiuba. Minha nossa menina, você é corajosa, hein? Corajosa, porque ó, você que tá me assistindo aí, me conta. Você ia continuar no quarto? Eu ia dormir na esquina, gente. Deus me defenderá. Eu ia pra esquina, na rua, dormir lá. Eu puxava o meu colchãozinho, meu cobertorzinho, ia pra esquina. Eu, hein? Uns negócios desse, ia arremessar o sabonete nele todinho também. Ia falar assim, que é? Que é que tá arremessando meu sabonete? Também sei arremessar sabonete. eu tenho essas duas personalidades, entendeu? Uma fugiria
E a outra ia tirar onda com o Kiumba. Que deu, hein? Pelo amor de Deus, ninguém merece. Conta aí pra gente, qual que seria a sua reação? Porque a minha, né, sei lá. Pior que assim, aqui em casa a gente fica ouvindo assim, essas coisas dos relatos e tal, e fica falando assim, nossa, que coisa xoxa, a pessoa só viu um vulto, ou o sabonete só voou. Gente, outro dia eu tava gravando, escutei um negócio mexendo. Isso quando a gente acabou de se mudar pra cá. Escutei um negócio mexendo. Gente, o meu fiofó fechou assim. Que eu falei, meu Deus, Jesus, virei evangélica na hora. Tchambala, tá amarrado, tá amarrado. Entendeu? Oxe, gente, não, a gente pensa que tá preparado, mas a gente não tá preparado, não. É um negócio. Então não peça pra ver as coisas. Não peça. Você não tá preparada, não. Tá bom? Beijos, Gi. Gratidão. O seu Zé me levou pro hospital. Aquele dia começou como qualquer outro. Eu e minha mãe saímos pra ir no mercado, mas só que aí no meio do caminho, ela parou de repente, colocou a mão no peito, o rosto dela tava pálido, a respiração dela tava curta. E eu falei, mãe, fala comigo, mãe. O desespero bateu. O hospital estava muito longe e eu não sabia o que eu podia fazer. Eu olhei para os lados tentando pedir ajuda, eu estava gritando, mas só que não tinha ninguém. Foi aí que um carro parou do nosso lado. O vidro abriu devagar e lá dentro tinha um homem com um chapéu branco, um terno branco impecável. Ele sorriu de canto e falou com um sotaque meio arrastado assim, tá esperando o quê, menina? Bota ela dentro do carro. Eu nunca tinha visto aquele homem antes. Eu não sabia de onde ele tinha surgido, mas só que alguma coisa naquele cara estava me passando confiança. Então eu coloquei a minha mãe no banco de trás do carro e ele arrancou. O caminho estava estranho, sabe? As ruas estavam vazias, não tinha trânsito, os faróis não ficavam fechados e o carro parecia que ele estava deslizando, como se ele estivesse assim, flutuando. O homem, de um jeito bem tranquilo, acendeu um cigarro, me olhou pelo retrovisor e falou, tá nervosa, né, filha? Você tem que aprender a confiar mais. E eu não conseguia nem responder. Eu só pensava no hospital, eu só queria chegar o mais rápido possível. Depois de alguns minutos, a gente já estava na porta do hospital e a minha mãe foi levada às pressas e o médico disse que se a gente tivesse demorado mais um pouquinho, ia ser tarde demais. Eu suspirei, chorei, mas eu estava aliviada e eu pensei, eu vou agradecer o senhorzinho que deu carona para mim. Mas quando eu fui lá fora, ele não estava mais lá. O carro estava lá, estava vazio, mas não tinha nenhuma porta aberta e nem nada, sabe? Eu olhei em volta tentando entender, perguntei para o povo que estava lá, e o cara que me trouxe, você viu para onde que ele foi? Aí responderam para mim, que homem? Você chegou aqui sozinha. Gente, a minha cabeça rodou. Eu peguei, fui pro lado de fora, olhei pra rua, eu tentei achar o cara, procurar alguma coisa e não achei. Depois de alguns dias, eu contei essa história para um amigo meu. Ele arregalou os olhos e perguntou como que era esse cara. Aí eu falei, ele era alto, magro, tinha um terno branco, um chapéu branco, falava meio arrastado, meio debochado. Aí o meu amigo falou, menina, você tem ideia de quem que te deu essa carona? E eu não sabia, mas ele me mostrou uma foto. E, gente, quando eu vi a foto, meu sangue gelou. Era ele. O mesmo sorriso de canto de boca, o mesmo olhar meio atravessado, o mesmo chapéu. Era o seu Zé Pilintra. Até hoje eu não sei se foi real, se foi da minha mente que inventou tudo num momento de estresse muito grande, se eu alucinei. Eu só sei que naquela noite um tal de Zé me deu carona e por causa disso a minha mãe tá viva hoje. E eu só tenho a agradecer. Salve a malandragem. Esse daqui também é um relato que infelizmente não tem o autor do relato, não me mandaram. A gente coloca no texto do relato, tá? Quando vocês me mandarem a sua apresentação, porque muitas vezes só chega o texto do relato, sabe? Não chega o destinatário da pessoa, tá? E cara, é tipo assim, o seu Zé se materializou e o carro que tava lá? O carro ficou na... Gente, porque assim, a gente fica pensando, ela foi até o hospital, eles chegaram no hospital, chegaram. Então, se eles chegaram, e aí, tipo, cara, o carro tava lá. O carro tava lá. E eu tô aqui tentando pensar, gente. O carro tava lá, então o carro não sumiu. E como?
eu fico como a entidade se materializou e dirigiu o carro. E depois quem retirou o carro de lá? Cara, são tantas perguntas que eu tenho. Eu ia ficar lá na porta esperando o Zé vir levar o carro para eu agradecer para ele. Entendeu? Você também? Enfim, eu tô doida, gente. Eu tô ficando maluca. De qualquer jeito, obrigado para você que mandou o relato, viu? Um beijo e axé. Sinais de Iemanjá. Tenho sonhos para contar, mas antes preciso dar alguns detalhes. Eu trabalho num salão de cabeleireiro como auxiliar de limpeza, um ambiente onde muitas pessoas circulam, clientes entram e saem e infelizmente rolam muitas fofocas e até inveja entre os funcionários. Houve um dia em que eu fiquei muito irritada porque estava há dias tentando lavar a barbearia, mas sempre que eu ia começar, o salão enchia de clientes. Nesse dia, já tinha terminado de limpar 2 alas. O salão é enorme e percebi que havia um garoto esperando pelo corte. Enquanto eu varri o corredor, ele disse ao barbeiro que queria ficar mais um pouco, e o barbeiro apenas respondeu: "Fique à vontade." Olhei para o menino com aquela cara de quem não acreditava naquilo, mas segui limpando. Quando ele finalmente saiu, aproveitei para varrer tudo. Porém, logo depois, ele voltou com um café na mão, sentou bem em cima da sujeira que eu tinha varrido e me olhou com sarcasmo. Mãe Pérola do céu, me deu uma vontade de pular no pescoço desse riquinho mimado, mas me segurei. O recepcionista percebeu a minha frustração, colocou a cabeça para dentro da barbearia e foi chamar uma das minhas patroas. Ela apenas me pediu para passar o pano. Acho que o garoto percebeu que tinha exagerado e foi embora. Subi para o andar de cima, já exausta, e desabafei com um cabeleireiro. No início, ele se mostrou solidário, dizendo: "Nossa, amiga, que triste isso." Mas, mais tarde, quando passei pela sala onde ele estava com outros funcionários, percebi que eles estavam rindo e cochichando sobre o que aconteceu. E eu fiquei muito decepcionada. Ai, gente, esse povo, viu? Acontece um negócio deles atira sarro. Naquele dia, na hora da minha reza, apenas falei para minha mãe Iemanjá que aquilo não era justo. Não desejei o mal de ninguém, apenas desabafei. Ih, amiga, você tem o mesmo problema que eu, então é? Oxa, amiga. Tenho coisas para te dizer, coisas para te dizer, coisas. Nossa, amiga. Eita. Não desejei o mal de ninguém, apenas desabafei. E não é que em menos de uma semana depois, esse mesmo cabeleireiro pediu demissão? Descobri que a recepcionista não gostava dele e desviava os clientes para outro profissional. Até a dona do salão queria se livrar dele. Estou contando esse detalhe para mostrar que em nenhum momento desejei mal a ninguém. Agora vou explicar o sonho em que a minha mãe me alertou. O aviso da minha mãe. Assim que o cabeleireiro saiu, chegaram 2 novos recepcionistas. Logo de cara senti uma energia estranha com uma das meninas. Algo nela me incomodava, mas eu segui na minha. Nos primeiros dias percebi que ela me olhava com desdém. Sempre que eu passava e sorria, ela fazia um sorriso forçado e logo desfazia, ficando séria. O recepcionista era bonito e notei que ela só ficava de bico quando alguma mulher chegava perto dele. Aos poucos percebi que os 2 não me respondiam quando eu os cumprimentava. Apenas riam entre si. No início, achei que era brincadeira, mas quando comecei a ir maquiada para o trabalho e ele me elogiava, ela ficava furiosa. Tem coisa, gente. A situação foi ficando desconfortável e eu dava boa tarde e eles trocavam olhares e riam. Conversei com o meu irmão sobre isso e a minha mãe acabou comentando com um parente da minha patroa. Logo depois, a patroa veio me perguntar o que estava acontecendo, mas como sempre, gente rica vê as coisas de um outro jeito. Ela encerrou a conversa dizendo que a menina era gentil e organizada e que aquilo era coisa da minha cabeça. Engoli a situação e continuei no meu canto, mesmo vendo a recepcionista conquistar a simpatia de todos e formar um novo grupinho de fofoca. Ela era muito bonita, uma morena alta de cabelo encaracolado até a cintura, corpo escultural. Eu, por outro lado, nunca fui magra. Tenho aquela pancinha de taurina, sabe? Fiz progressiva no cabelo e de repente todo mundo começou a elogiar. A recepcionista fechou a cara para mim
E eu, como boa taurina teimosa e rancorosa, só sorri de volta com sarcasmo. Mas, com o tempo, percebi que ela transferiu sua implicância para uma nova funcionária da diretoria e começou a fazer com ela o mesmo que fazia comigo. Mesmo com tudo isso, as fofocas e o isolamento começaram a me afetar. Senti que estava absorvendo muita energia ruim. Normalmente sempre uso minha guia, mas nesse dia, por ter quebrado uma regra minha, não estava usando. Resultado, fiquei exausta, com dor de cabeça e muito cansaço. Naquela noite, sonhei que estava com a minha mãe e meu irmão em um lugar desconhecido. Passamos por várias mulheres da vida e uma delas contava para outra que havia sido espaço-cada pela esposa de um cliente. Enquanto meu irmão perguntava onde estava... Olha, desculpa me interromper, gente. Desculpa me interromper esse relato assim. Mas a mulher foi fazer esse negócio aí na moça que estava trabalhando. Ela deveria ter dado esses pedala Robinho, era no marido. Eu, hein? Quem tem compromisso com o teu relacionamento é o teu marido. Essas moças, elas não tem nem que saber o estado civil daquela pessoa. Eu, hein? Te falar, a noção tá passando longe da cabeça das pessoas. Coisa, gente. Passamos por várias mulheres da vida e uma delas contava para outra que havia sido espaço-cada pela esposa de um cliente. Enquanto meu irmão perguntava onde estávamos, observei uma mulher de cabelos longos e encaracolados sentada com elegância. Ela segurava um cigarro de maneira sofisticada e usava um vestido longo com uma fenda na perna esquerda, revelando um salto alto. Ela parecia muito com Dona Maria Padilha, mas não tenho certeza se era uma pombagira. De repente, minha mãe Iemanjá desceu do céu com uma ventarola. Fiquei emocionada, pois já tinha pedido várias vezes para vê-la, nem que fosse em sonhos. Me ajoelhei e falei Odoiá, minha mãe, e agradeci por todos os milagres que ela já me concedeu. Ela não disse nada, apenas passou uma guia azul esverdeada para mim como se estivesse me dando um passe, onde senti mais forte no meu centro das costas. Acordei com a sensação de que aquele sonho era um aviso. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, percebi que as fofocas tinham piorado e que eu estava sendo ainda mais isolada. Aí talvez, amiga, eu acho que aquele ambiente de trabalho não é um ambiente pra você. Tá tendo muita fofoca, muita energia ruim, tem algo melhor, sabe? Pra vida. Às vezes é um encerramento bom, às vezes é bom sair de lugar assim, sabe? De um lugar tóxico. Os dias se passaram e chegou a confraternização da empresa. Uma podóloga que tinha virado minha amiga quis fazer minhas unhas de graça, mas pediu que eu não contasse pra ninguém. A recepcionista ouviu a nossa conversa e perguntou o que era, mas a podóloga desconversou. No mesmo dia, a recepcionista foi pedir para ela pintar as unhas dela também, mas recebeu um não. Furiosa, saiu espalhando para todo mundo. No dia seguinte, soube que ela conseguiu fazer outra manicure e pintar suas unhas de graça, e eu achei uma sacanagem. Semana depois, a recepcionista se demitiu para trabalhar em outro lugar, e ela ficou sozinha. Comecei a notar que ela estava triste e cabisbaixa. Mesmo depois de tudo, tentei levantar seu astral, mas ela continuou fazendo panelinhas de fofoca. Pouco tempo depois, descobri que ela se envolveu em um escândalo no trabalho. Parece que agarrou um dos cabeleireiros que é gay e tem mania de não gostar de contato físico. Ele brigou com ela e depois, quando estava indo embora de Uber, ela o agarrou de novo pelas costas, na frente de todo mundo. Ele gritou com ela e entrou no carro, deixando-a chorando. A menina é desequilibrada. Gente, ela tinha que... Nesse ambiente, eles tinham que fazer exame psicológico, eu acho, né? Pra saber se a pessoa tem alguma coisa ali, né? Pra tratar. Descobri que ela estava tendo crises de ansiedade e sendo pressionada pela família a entrar na faculdade. Dias depois, ela pediu demissão. Mesmo assim, algumas pessoas no salão ainda me olham com raiva ou indiferença. Uma delas até intentou influenciar a filha da minha patroa contra mim, mas conseguimos nos aproximar ao perceber que gostávamos das mesmas bandas. Soube que recentemente que a moça da secretaria também se demitiu. Em nenhum momento desejei mal a ninguém, mas apenas expressei para os meus guias o quanto a situação era injusta. Quando estiverem passando por algo assim, façam o mesmo. Falem com os seus guias e deixem nas mãos deles. Acredito que agora não estou mais sozinha e quem me guarda não tolera injustiças. E quero falar de um último sonho. Sonhei que estava em um sítio onde vários
terreiros faziam um retiro e um deles era o da Mãe Pérola. Fiquei emocionada e fui falar com ela. Contei que tinha enviado um relato e ela, sorridente, anotou no celular. Depois olhou para mim e disse: "Você está precisando de uma consulta, irmã." Acordei feliz e quando entrei no grupo vi que a Mãe Pérola tinha respondido: "Ganhei meu dia. Que minha mãe Iemanjá abençoe a senhora e a todos. Odoiá." Mulher, nossa, quantas coisas aconteceram, mulher, nas suas histórias, gente. Eu confesso, eu fiquei um pouco confusa tal. E esses negócios das fofocas, cara, nossa, isso destrói tudo, tudo. Sabe o que eu fazia no meu serviço quando começava a surgir fofoca? Quando alguém pegava e parava de olhar na minha cara? Tipo, já aconteceu, gente. Eu tava chegando assim no meu serviço tal. E também tinha a ver com beleza, tá? No lugar que eu trabalhava, eu também era recepcionista. Aí eu tava lá, linda e plena, chegando, daí de repente quando eu cheguei, eu falei, bom dia, para uma outra pessoa que trabalhava lá. Eu falei, bom dia, eu vi que a pessoa olhou para baixo, não olhou para minha cara e tal. Daí eu peguei e falei assim, ainda bem que você tá bem, hein? Gostei do clima positivo, hein? Olha, se precisar, pode me chamar, sabe que você pode contar comigo, tá bom? Tá, que não sei o quê. Gente... Mas isso quebrou o gelo de um jeito que daí a pessoa começou a falar, porque eu fiquei chateado por causa disso e daquele e tal. Eu falei assim, mas eu não sabia, cara, eu não sabia. E era por um negócio assim, nada a ver, um negócio bem besta, assim, sabe? A pessoa tava chateada. Então eu falei assim, eu não sabia, mas como tá acontecendo esse problema, eu lembro que eu falei pra ele, tá acontecendo esse problema, o que eu vou fazer? Todo dia, no final do expediente, eu vou lá, eu vou recolher os negócios que tá te dando problema e já vou colocar pra fora. Tudo bem assim pra você? Desse jeito, pra resolver? Aí foi, tudo bem, daí então assim a pessoa começou a falar mais e tal. Mas eu sempre dava umas quebradas, assim, sabe? A pessoa pegava, não me respondia, eu pegava e respondia, falava assim pra ela, ai, bom dia, que bom que você perguntou. Eu falava, bom dia, né? Daí a pessoa queria não respondia nada e falava assim, olha, eu tô bem também, obrigada por perguntar. É assim, ambi. Ai, gente, é muita cara de pau, né? Mas, enfim, gratidão, meu amor, por mandar o seu relato. Ai, deixa eu ver se você se apresentou, né? Bom, oi, Mãe Pérola, espero que esteja tudo bem com a senhora e família. Sua bênção, Mãe Iemanjá abençoe, sua bênção também, meu amor. E que a minha Mãe Iemanjá abençoe sempre sua vida. Ela não tem o nome dela, mas a amiga já ia procurando outros lugares. Acho que eu já tinha cansado, sabe? Tinha cansado. É que nem a gente aqui, com essa casa aqui, a gente cansou, sabe? A gente cansou, e daí a gente falou assim, ainda bem que a gente não comprou. A gente tinha planos de comprar, mas depois a gente pensou, cara, muitas coisas estão ficando assim aqui de um jeito que a gente não gosta e meio que, sabe, que não consegue tomar conta do negócio direito. Então aí eu falo, não, vamos sair, melhor coisa. Daí a gente tá saindo, enfim. Beijo, sua linda. Tá gostando dos Relatos Flix? Então considera se inscrever nesse canal, já deixa o seu like, compartilha também esse vídeo. Lembra, hein? A gente batendo 50 mil visualizações. Eu não sei se a gente consegue, mas eu tenho fé em você. Eu tenho fé, esperança em você. Batendo 50 mil visualizações. Aí você pega e vem, comenta, hashtag compartilhei. Eu vou fazer um sorteio com as pessoas que tiverem compartilhado para ganharem uma leitura de cartas gratuitas, ou se quiser ganhar alguns produtinhos da loja Beleza de Padilha, fica a seu critério, tá bom, meu amor? Aí a gente entra em contato com você, mas ajuda a gente faz essa troca, tá? Você ajuda a gente no engajamento, no alcance, e a gente também sorteia você, te dá o privilégio aí de participar de um sorteio com poucas pessoas, né, participando, onde você tem maiores chances de ganhar. E agora sim, gente, babadeiro, o Espírito Santo veio na macumba. Vamos ver o que foi que relataram pra gente a respeito disso. Eu tô curiosa já há uma semana, querendo saber o que aconteceu nessa história. O dia que o Espírito Santo baixou na macumba. Gente, eu não sei nem como que é uma manifestação de Espírito Santo. Então eu sou totalmente leiga. A pessoa ela pode contar 1 milhão de coisas aqui, eu vou acreditar. Porque eu acredito em tudo. Eu acredito em duende, eu acredito em fada, acredito em vagalume. Tem coisas que acontecem na vida que a gente simplesmente não consegue explicar. Mas eu juro pra você, Pérola, eu vi isso com os meus próprios olhos. Era uma noite comum. A minha mãe sempre frequentava um centro, onde ela fazia suas oferendas, acendia suas velas, conversava com os guias. Eu cresci vendo aquilo, então pra mim era uma coisa super normal. Só que naquela noite foi diferente. O terreiro estava lotado. O batuque começou, os tambores estavam ecoando pelo lugar.
As entidades começaram a chegar, os médiuns iam incorporando um por um. Caboclo, Preto Velho, Exu, cada um com a sua força, com a sua presença. Mas aí, uma coisa estranha aconteceu. Uma mulher que nunca tinha incorporado antes naquele terreiro começou a tremer. Primeiro era um tremor de leve, depois o corpo dela começou a sacudir com muita força, os olhos reviravam e a respiração dela ficou muito pesada. A gente achou que era um guia chegando, como sempre acontecia, mas só que não era. Porque do nada ela abriu a boca e gritou: Aleluia! Glória a Deus! Gente, não era porque eles confundiram com o seu Zé? Porque o seu Zé, ele faz isso, ele tira sarro, entendeu? O seu Zé, ele tira sarro, ele fica falando assim, aleluia, xabalala, ele brinca desse jeito. Será que o terreiro inteiro parou? O atabaque silenciou, o pai de santo arregalou o olho. A voz que saiu daquela mulher não era dela, era uma voz forte, imponente, era diferente. Ela levantou as mãos para o alto e começou a falar palavras que pareciam uma pregação, mas em um linguajar diferente. Algumas vezes falava de luz, falava de salvação, falava de amor e palavras incompreensíveis. O choque foi geral. Teve gente que ajoelhou na hora, teve gente que saiu correndo com medo. A mulher, antes que estava tomada por aquela força, simplesmente caiu no chão desacordada. O pai de santo se aproximou, olhou para o alto e disse baixinho: hoje o terreiro foi visitado por algo diferente. Depois, pérola daquela noite, aquela mulher nunca mais voltou no terreiro. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, mas quem estava lá, quem viu o que eu vi, nunca mais esqueceu. Afinal, quem pode dizer até onde vai o poder do divino? Meu, calma que eu... Gente, você tá passada? Porque eu tô passada. Como assim? Calma que eu não tô conseguindo. Eu fiquei curiosa a semana inteira desse relato. Eu não consegui soltar os relatos semana passada, pra variar. Gente, calma. Você que me assiste aí, você que veio da evangélica e tal. O que você acha, gente? Eu tô perdida. Como assim? O Espírito Santo, ele vem falando em línguas, não é? Eu acho que é, né? Que eles falam que ele fala em línguas. Cara, isso ele rompe tantas barreiras. Se esse relato for real, porque eu não sei, gente, eu não tenho conhecimento, mas se esse relato for real, ele rompe tantas barreiras, porque aí, tipo assim, se o Espírito Santo lhe desceu na macumba, é porque a macumba não é do diabo. Você me captou, amiga? Porque é disso. Enfim, muito obrigada por ter mandado o seu relato. Eu amei o seu relato. Fiquei ainda com uma pulga atrás da orelha, fiquei. Mas enfim, é sobre isso. Muito axé. Até o próximo vídeo. E deixa aqui embaixo o que você achou disso. Se tá certo, se tá errado, se você acha que é fique. Eu não sei, gente. Beijos.